Bem-vindos ao canal Despertar Verde. Meu nome é Laís e hoje nós vamos conversar sobre licenciamento ambiental. Eu vou partir do pressuposto que se você está vendo esse vídeo, ou você é um profissional que está atuando na área e deseja aprimorar os conhecimentos, ou até mesmo iniciando uma carreira, ou um empresário e que precisa de licença ambiental, certo? Considerando isso, nós reunimos as principais dúvidas e perguntas que chegam até nós através das redes sociais, e-mail, WhatsApp e também as experiências, os aprendizados que a gente tem no dia a dia. O licenciamento ambiental, muitas vezes, ele pode ser um desafio muito grande para o empresário e até mesmo para os profissionais que estão iniciando a carreira. Então, vamos lá. É um procedimento administrativo, ele foi criado com o intuito de que o poder público pudesse controlar todas as atividades potencialmente poluidoras. Então, através desse processo administrativo, que deve partir do empresário, do empreendedor, deve buscar esse licenciamento junto aos órgãos ambientais, no qual ele vai avaliar as condições físicas do local, as características operacionais do empreendimento, que impacto que ele vai gerar, como ele vai mitigar, como que vai ser o funcionamento. São todas as informações que você coloca no projeto e ele avalia e aí autoriza. Quais são as etapas desse processo de licenciamento? Ele é dividido basicamente em 3 etapas. Primeiro é a fase preliminar. Então, é nessa fase em que nós apresentamos as informações básicas do empreendimento de acordo com a área, chamada avaliação preliminar ambiental do local. E aí, o órgão autoriza emitindo a licença prévia. Partindo da licença prévia, no qual vão ter algumas condicionantes, a gente realiza os projetos da licença de instalação, que são os projetos executivos. E por fim, solicitamos a licença de operação, no qual deve ser apresentado o relatório de atendimento das condicionantes da licença anterior, a LI, e apresentando os projetos dessa fase também. Bom, há 3 tipos de órgão: o federal, o estadual e o municipal. E como que se define isso? Bom, o IBAMA ele realiza licenciamento em empreendimentos que estejam localizados em fronteiras com outros países ou que estejam localizados em mais de um estado ou obras de grande vulto. Vou dar algum exemplo aqui. Nós realizamos o licenciamento ambiental do aeroporto do município de Ponta Porã. Por ser um município que está localizado na fronteira com o Paraguai, o órgão que licencia é o IBAMA. Outro exemplo, ou licenciamento ambiental na barragem do Rio Paraná. Está na divisão entre 2 estados, e aí quem licencia também é o IBAMA. Entre IMASU, que é o órgão estadual, e o órgão municipal, há um termo de cooperação técnica no próprio site do IMASU, em que estão listados todos os municípios que estão aptos para realizar o licenciamento ambiental. Nesse termo, você entra lá no site do IMASU, licenciamento descentralizados, e aí você procura o município em que o seu empreendimento está localizado. Lá vai ter as atividades em que essa secretaria pode realizar o licenciamento, tá? Então, assim, dependendo da atividade, mesmo que o município realize o licenciamento, quem vai, nesse caso, licenciar é o IMASU, por não constar nessa lista do termo de cooperação. E nos municípios em que realizam esse licenciamento ambiental, então todo o procedimento ocorre nessa secretaria. E essas 2 legislações, elas estão no site da Semadur e do IMASU, de fácil acesso e disponível para todos. E como eu vou enquadrar esse empreendimento, né? O que ele vai precisar? Quais são os documentos que eu tenho que apresentar? Quais serão os estudos que eu tenho que realizar? Bom, de novo, vou falar no caso do IMASU e aqui da Semadur, de Campo Grande. Dependendo da sua atividade, se for infraestrutura, resíduos sólidos, agronegócio, indústria, enfim, você busca a sua atividade e lá tem as classificações, de acordo com o porte, tamanho, área útil do empreendimento,
né? E localidade. Às vezes ela é um empreendimento que está localizado dentro de uma área protegida, então isso já modifica a classificação do empreendimento. E na Semadur também há um manual que foi recentemente atualizado, que é o Decreto 14.114, agora de 2020, que também consta uma tabela bem parecida com o do IMASU, no qual coloca todas as atividades, o porte desse empreendimento, os estudos, os documentos e as fases, se vai ser LIU, se vai ser autorização ambiental, ou se vai ser LP, LI, LO, tá? Então é bem fácil. Dentro desse processo de licenciamento ambiental, além dos estudos ambientais que a gente tem que submeter ao órgão, nós temos que apresentar um checklist de documentação. Requerimento padrão, assinado pelo representante legal. Se não for ele que for assinar, tem que apresentar uma procuração, matrícula do imóvel, croquis de acesso, SISLA, que é um sistema do IMASU em que enquadra o empreendimento de acordo com a localidade dele em relação às áreas protegidas do estado. O que a gente geralmente vê acontecer, vive essa experiência, né? A apresentação do documento da CNH, vamos supor, a assinatura está diferente do requerimento padrão, ou a procuração apresentada não dá poder para aquela pessoa estar realizando aquele tipo de situação e procedimento, certidão de matrícula vencida, publicação feita com atividade ou nome errado, então você tem que refazer essa publicação. Por exemplo, no requerimento padrão, a atividade licenciada que você está requerendo, às vezes não é o objeto que está no KNAI daquela empresa. Vamos supor, uma empresa de transporte de ônibus, às vezes o KNAI dela principal é transporte intermunicipal de passageiros, mas a atividade que ela está requerendo é para o funcionamento da garagem dela, então abastecimento de combustível, oficina, lavagem, então tem que prestar atenção nisso, não é a atividade principal, mas são atividades que são passíveis de licenciamento ambiental e todas devem constar nesse requerimento. Então os principais erros são esses. Muitas vezes também é importante a comunicação entre o profissional e o empreendedor, porque muitas vezes o empreendedor cobra resultado, só que às vezes fica parada a documentação que ele mesmo não envia. Então, essa comunicação entre cliente e profissional tem que ser bastante próxima. O que você está propondo também tem que ser de acordo, tem que ser uma decisão em conjunto. Não adianta você fazer um plano de gerenciamento de resíduos sólidos para uma empresa e ela não está a par. São as situações mais frequentes que chegam até nós. Não tenho licença e fui notificado. O que devo fazer? Ou estou com o meu processo de licenciamento ambiental, mas estou com a minha empresa operando e fui notificado. Por que eu fui notificado se eu estou com um processo de licenciamento em andamento? E qual que era a outra? E a outra é, perdi o prazo de renovação da minha licença, o que eu devo fazer? Perdi todo o processo? Bom, para a primeira pergunta é o seguinte, nós temos, nesse primeiro momento, de imediato, abrir o processo de licenciamento e requerer a revogação dessa notificação, para você mostrar ao órgão que você foi notificado, mas você vai estar providenciando todas as ações necessárias para estar de acordo com a lei ambiental, certo? Segunda situação, o fato de você ter um processo de licenciamento em andamento não permite a sua operação. O único documento que permite a operação, o funcionamento do seu empreendimento, se ele é passível de licença, é a licença de operação. Importante salientar que a recomendação legal é você paralisar todas as suas atividades e esperar que a sua licença saia. Por isso que é importante o planejamento, né? São processos longos, demorados. Outra pergunta muito recorrente é quando sai minha licença? É um prazo que é muito difícil para nós consultores, eu acho que quem vive isso sabe bem, acho que é a pergunta mais recorrente dos clientes. Não tem como a gente prever, o máximo que a gente pode fazer é evitar esses erros para ter que sair ofício, comunicado, que isso acaba tornando o processo moroso, lento demais.
Então, geralmente, o prazo de renovação da licença de operação é maior do que das outras licenças, LP e LI. E aí você tem que fazer uma programação. O CILAM, que é daqui do município de Campo Grande, ele modificou os prazos, não são mais dias corridos, são dias úteis, então você tem que fazer essa conta. Ela ficou um pouco confusa por conta dos feriados, né? Se vai contar ponto facultativo, não vai. Na verdade, eu oriento, internamente na equipe, eu coloco os prazos corridos, porque o dia útil ele vai ser um pouquinho maior. Mas para não perdermos esse prazo tão importante, eu recomendo a gente entrar antes. Recebi minha licença, e aí, o que eu devo fazer? Comemorar primeiro, né? Que é tão suado, tão difícil. Mas primeiramente, no IMASU não é exigido, né? Porque você paga uma taxa lá, eles mesmos publicam. Mas na Semadur você tem que publicar a sua licença, informar a população que o empreendimento está apto para operar e qual a atividade que ele vai operar e o período que ele tem. O próprio órgão tem um modelinho dessa publicação e depois você tem que protocolar essa publicação no órgão. É muito importante isso, não pode esquecer. Então, faz a publicação e depois apresenta as publicações para o órgão ambiental. Sucintamente, eu vou explicar o que significa cada projeto, em que etapa que ele se enquadra, tá? Então, fase prévia, geralmente o que é dependendo do porte da atividade, né, que você vai lá olhar de acordo com a classificação, se vai ser exigido um PTA, que é uma proposta técnica ambiental, ou um RAS, um relatório ambiental simplificado, um EAP, um estudo ambiental preliminar, ou um EIA-RIMA. Então, assim, na ordem de complexidade, PTA, RAS, EAP e EIA-RIMA, tá? Esses são os estudos que eles avaliam preliminarmente a concepção da atividade com o local. E aí, o que vai ser o empreendimento durante as duas fases de implantação e operação. É nessa etapa que a gente avalia os impactos ambientais, propõe as medidas mitigadoras. Então, quanto mais informação tiver, melhor para o órgão avaliar. Na fase de licença de instalação, que geralmente é solicitado plano de controle ambiental, que é o PCA, plano básico ambiental, que é o PBA, e os projetos executivos, tá? Além do relatório de condicionantes da LP. Os programas ambientais, o plano de controle ambiental, ele vai informar como vai ser o funcionamento durante a operação do empreendimento, tá? Inclusive a implantação também, tá? Implantação e operação. Como que vai ser o gerenciamento dos resíduos da construção civil, os resíduos sólidos durante a operação, quais os programas que eu tenho que realizar, que eu proponho ao órgão e ele vai me informar também o que eu tenho que incluir ou o que eu realmente tenho que realizar. As licenças do IMASU, elas são mais específicas naquilo que você tem que realizar. Por exemplo, você propõe lá os programas, ela vai colocar exatamente os programas que você propôs, de acordo com o que você colocou, para executar. Uma coisa que entre essas reuniões, experiência com o órgão, que já me falaram, né? Nada do que vem na licença é o que eles inventam. O consultor que coloca, o consultor que propõe, então tem que ter muito cuidado quando a gente está elaborando os estudos. Tem que realmente verificar se é preciso determinada ação. E é isso, tentamos abordar as principais etapas do licenciamento ambiental, dando enfoque ao IMASU e à Semadur, que são os órgãos aqui do estado de Mato Grosso do Sul. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida ou sugestão para um próximo vídeo, deixe aqui nos comentários. E não esqueça de curtir e compartilhar. Até a próxima!